Então, gente, na aula de hoje, tá, a gente vai falar sobre campo elétrico, né? Dando prosseguimento, né, ao nosso estudo, na verdade, campo elétrico, como conhecimento prévio, né, que o aluno deve ter para se estudar campo elétrico, né, é de extrema importância que o aluno tenha estudado lei de Coulomb, né? Então, realmente, se o aluno não tiver estudado, não tiver compreendido lei de Coulomb, vai ficar mais difícil dele poder, né, estudar campo elétrico. Né? A compreensão do assunto campo elétrico vai ficar mais complicado. Né? Então, assim, tocando nessa tecla, né, da aprendizagem significativa do David Ausubel, né, que é o que eu defendo no meu produto, né, no meu livro, o subsensor mais elementar é lei de Coulomb, que é força elétrica. Então, é um conhecimento prévio extremamente importante para se estudar campo elétrico. Né? Na verdade, quando se fala em campo elétrico, pode-se fazer uma comparação com o campo gravitacional, né? Aí, a partir daí, você faz uma diferenciação, né? Você fala das características do campo elétrico, que pode ser atrativo, repulsivo, né? Que pode ser um campo de aproximação, afastamento, e é de extrema importância esclarecer para o aluno que campo elétrico atrativo ou repulsivo não é o mesmo que campo de aproximação ou afastamento, que é a questão do campo de aproximação ou afastamento diz respeito ao sentido do vetor campo elétrico, tá? E não à força de atração ou repulsão. Então, isso é claro. Então, ao mesmo tempo que você faz uma analogia entre campo elétrico e campo gravitacional, né, você tem que fazer essa ressalva. O campo gravitacional, a força sempre é atrativa e o campo sempre é de aproximação. Mas quando você tem cargas elétricas, eu posso ter, por exemplo, um campo de atração e o vetor campo elétrico ser de afastamento, né? Certo? Então, essa questão do vetor, tá? Depende de uma coisa chamada produto de um escalar para um vetor, porque existem cargas positivas ou cargas negativas, mas massa sempre é positiva, você não tem massa negativa. Então, o problema está nisso aí. Então, foi discutida a questão do conhecimento prévio, né, que é força elétrica, e da diferenciação progressiva, você generalizar, né, campo elétrico como sendo um campo de força, e é um campo de força, assim como o campo gravitacional. Tá bom? Então, vamos lá começar efetivamente nossa aula. Bom, aqui tem uma definição, ó. Campo elétrico, né? O conceito de campo elétrico surgiu para explicar a ação de forças à distância, né? Então, a força elétrica, ela é uma força de campo. Isso significa que ela é uma força, tá? Que ela atua à distância, ela não precisa do contato entre as cargas. Vale lembrar que a força elétrica ela considera cargas de massa desprezível, ou seja, massas, corpos, cargas elétricas sem massa, né? De massa desprezível, né? Então, o campo elétrico existe naquela região independente de outra carga próxima. Gente, isso é muito importante. Às vezes o aluno pensa assim, poxa, eu coloquei uma carga elétrica na região do espaço, verifiquei que houve uma atração, uma repulsão entre as cargas, vamos supor a atração. Então ali eu pude ver que tinha campo elétrico. Mas na verdade, a existência de um campo elétrico, ela depende só de uma carga. Pode existir campo elétrico sem você nem saber. Não é necessário você pegar uma carga de prova para provar assim. Que prova. Uma carga de prova, ela prova que o nome está dizendo que tem campo elétrico, mas o campo elétrico já pode existir lá sem você saber. Tá? Então a existência, isso que eu estou dizendo, a existência de um campo elétrico vai depender de uma única carga, porque toda carga gera campo elétrico. Agora a questão é, para você verificar, né, para você ver se tem um campo elétrico ou não, aí você precisa de uma carga de prova. Tá? Então, a intensidade do campo elétrico, tá, gente? Essa é uma definição, tá? Definição de campo elétrico
se define como E igual a F sobre Q. Campo elétrico é a força elétrica por carga. Essa carga Qzinho aqui, no caso, tá, é a carga de prova, tá? Não é a carga geradora do campo. Qzinho, opa, passei aqui. Qzinho é a carga de prova. E F é a força elétrica entre a carga geradora do campo e a própria carga de prova, tá? Tem um macete aí para você lembrar da fórmula, né? É fraqueza, né? É fraqueza, ó. É fraqueza. Aí você lembra, né, da formulinha, né? Poxa, eu sei que a força elétrica é K, Qzinho sobre R2. Olha aqui o nosso conhecimento prévio, nosso subsunsor, tá? Então, eu vou jogar esse valor de força aqui em F, ficando só com K sobre R2, né? Que é parecido com essa fórmula, a não ser pelo Qzinho. Por quê? Porque o Qzinho foi eliminado, né? Então, essas três cargas aqui, né, são pilares dessa parte de campo elétrico, né? De campo elétrico mesmo você tem essa definição, isso aqui é uma definição, força por carga, lembrando que Q é a carga de prova que verifica a presença do campo elétrico, e você pode dizer que o campo elétrico é KQ sobre R ao quadrado, né? Você tem um campo também com essa dependência com o quadrado da distância, né? Então, F força é uma noção que você tem no dia a dia, né? Noção de força, ainda que seja de contato. E a força de campo, você pode até... Poxa, o que é uma força de campo? Você pode dizer, poxa, um ímã, né? Um ímã atrai um objeto metálico à distância. Então, é uma força de campo, tá? Para poder ver se o aluno atribui um significado, né? Um campo conceitual, né, do Vernon, à força, né? Vamos passar aqui para frente. A questão das unidades, tá, gente? Não existe, tem que falar para o aluno que não existe, tá? Uma unidade assim, um nome mesmo, um nome próprio só para campo elétrico, porque na verdade campo elétrico se define por Newton por Coulomb, né? Então Newton já é unidade de força, Coulomb é carga, então não tem um batismo diferente. Ele só fez pegar a unidade de força em Newton, dividiu pela carga em Coulomb, então a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb, né? Newton força e Coulomb carga, tá? Não há assim um nome especial para a unidade de campo elétrico. E aqui o que eu estava falando no começo, ó. Aqui no caso, a carga é positiva, tá? E eu tenho um campo elétrico de afastamento, ó. O campo elétrico é afastando, tá? Ó, tá aqui que é o campo elétrico, é um campo de afastamento, né? Mas, poxa, ele é de afastamento, aqui o sentido do campo elétrico. Mas se eu colocar uma carga negativa, a força é atrativa. Então, não confundir vetor de afastamento, né, que tá relativo ao campo elétrico, com força atrativa ou repulsiva, né? Não é a mesma coisa. Já aqui, quando eu tenho uma carga negativa, o campo é de aproximação. Isso aqui é baseado na questão do produto escalar por um vetor, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas quando eu tenho uma carga positiva, tá? Força elétrica e campo elétrico têm a mesma direção e sentido, né? Porque a carga é positiva. Pelo fato da carga ser positiva, força elétrica e campo elétrico têm mesma direção e mesmo sentido. Se eu tiver uma carga negativa, a força e o campo elétrico, tá? Vou puxar um pouquinho para cá, eles têm a mesma direção, mas é o sentido oposto. A força no sentido, o campo elétrico no sentido oposto, tá? Então é isso que faz, por exemplo, você ao mesmo tempo que tem um campo de afastamento, tem uma força de atração, um exemplo. Ou uma força de repulsão mesmo. E se você tiver uma carga negativa, você tem um campo de aproximação e tem uma força de repulsão ou uma força de atração. Tá? Então, isso é baseado na questão do produto escalar para um vetor. Carga positiva, tá? Força elétrica e campo no mesmo sentido. Se a carga é negativa, força elétrica e campo em sentidos opostos. Tá? Dando prosseguimento, tá bom? Vamos prosseguimento aqui. Pronto. Aqui o que eu já estava falando. A intensidade, tá, do vetor campo elétrico, tá? Outra coisa, campo elétrico, tá? A gente simboliza pela letrinha E, tá? É a letrinha E que a gente simboliza campo elétrico,
certo? Letrinha E, que é campo elétrico. F é o vetor força. Esse módulo aqui, né, para dizer que não vai entrar o sinal da carga. E essa flechinha aqui é para dizer que é uma grandeza vetorial, ou seja, como força é vetorial, carga é escalar, eu tenho um produto de um escalar para um vetor que me dá um vetor, que no caso é o vetor campo elétrico. A unidade SI, ou seja, a unidade Sistema Internacional, é N sobre C, é Newton por Coulomb, tá? Esse aqui, o SI, é Newton por Coulomb, tá? Unidades no Sistema Internacional, N sobre C, Newton por Coulomb. A direção sempre é a mesma do campo da força elétrica, tá? O vetor campo elétrico tem a mesma direção do vetor força, agora o sentido depende do sinal da carga de prova. Quando a carga de prova é aqui positiva, ó, aqui é mais, né, a carga positiva, né? Quando a carga de prova tem um sinal positivo, força elétrica e campo elétrico têm o mesmo sentido, tá? Já quando a carga de prova, essa carguinha em preto aqui é a carga de prova, tá? Isso aqui, não sei se deu para ver pelo slide. Quando a carga de prova é negativa, força elétrica e campo elétrico têm sentidos opostos. Ó. Qzinho positivo, ou seja, carga de prova positiva, campo elétrico e força elétrica têm o mesmo sentido. Qzinho negativo, carga de prova negativa, campo elétrico e força elétrica têm sentidos opostos, né? Então, carga positiva, força elétrica e campo elétrico, mesma direção e sentido. E carga de prova negativa, força elétrica e campo elétrico negativo, né? Então, vamos aqui para frente, vamos ver o que é que nós temos. Aqui o que eu havia falado previamente, cargas positivas, o campo elétrico é de afastamento. Aqui, isso aqui, né, esses raios aqui, né, é para indicar a direção do vetor campo elétrico, tá? Isso aqui é a direção e o sentido do vetor campo elétrico. E aqui na carga negativa também, ó, eu tenho a direção e o sentido do vetor campo elétrico, já que campo elétrico é grandeza vetorial, ou seja, se caracteriza totalmente com módulo, direção e sentido, né? E aqui, no caso, tem as linhas de indução entre campos elétricos vão interagir. Se eu tenho carga positiva e negativa, né? Essas linhas de campo elétrico, elas se cruzam, né? Note que a carga positiva, olha aqui o campinho de afastamento, o campo elétrico de afastamento. E a carga negativa é o campo de aproximação. Perceba que nas regiões próximas às cargas, as linhas de campo estão bem próximas, ó, porque aqui o campo elétrico é intenso. Então, isso é importante explorar isso numa questão para um aluno, né? Ó. Aqui as linhas de campo, elas estão próximas. Pelo fato de elas estarem próximas, é porque a intensidade do campo aqui está grande, ó. Note como as linhas estão afastadas aqui, porque a intensidade do campo aqui é bem mais fraca. Se você for comparar aqui as linhas de campo, estão muito próximas, né? Então essas linhas se cruzam. Então, aqui um GIF, ó, aqui no caso você teria, tá? Cargas de sinais opostos, né, que é a chamada lei de Dufay, que a gente já trabalhou em aulas anteriores, né? Tem cargas positivas, né, e negativas se atraem, tá? Essas flechinhas de amarelo é para indicar a direção e o sentido do vetor campo elétrico, e essas linhas de azul aqui mais claro são as linhas de indução do campo elétrico. Aqui no caso, eu tenho um exemplo, tá? De duas cargas positivas, tá certo? Essas cargas positivas, as linhas de campo se repelem. Ora, força de repulsão e essas linhas não podem se cruzar. Elas vão se repelir, pois são de mesma natureza. Note que essa linha de campo está de afastamento, tá? E o mesmo vai acontecer quando eu tiver duas cargas negativas, tá? As linhas de campo vão se repelir. Ó. Aqui eu tenho um campo, ó. Eu tenho uma carga pontiforme, ó, campo de afastamento, e aqui a carga negativa, campo de aproximação, né? Pois bem, a questão da força elétrica, né? A força elétrica, né? Ela pode ser posta dessa maneira aqui, ó. Fe é Q vezes E. Força elétrica é carga de prova vezes o campo elétrico, né?
certo? F é igual a Q vezes E, né? No caso aqui, a força elétrica, né, é uma força que ela acelera cargas elétricas, tá certo? Então, tem um dispositivozinho uma frasezinha para você lembrar disso aqui, ó. Força quer entrar, ó. Força quer entrar, né? Então, a maneira de você se lembrar da formulinha, né, de força elétrica, né? Carga elétrica vezes o campo elétrico. Força elétrica é a carga elétrica vezes o campo elétrico. E aqui um experimento bastante interessante, né, que não é recomendado ninguém fazer em casa, que é a gaiola de Michael Faraday, né? Você vê que está passando uma corrente enorme aqui, né, a ponto de ter esse efeito luminoso aqui da corrente elétrica, né, uma DDP extremamente alta. O indivíduo aqui ele está protegido por uma gaiola, né, que no caso é a gaiola de Faraday, né? Os condutores, né, os condutores elétricos, toda a carga elétrica, né, fica na superfície, né? Então o sujeito aqui dentro não sente nada porque o campo elétrico é nulo, tá? Tá certo? Então esse aqui é um exemplo da gaiola de Michael Faraday, né? O campo elétrico no interior do condutor é nulo. Isso é muito importante para trabalhar com aluno de ensino médio, né? Muito recorrente em provas do Enem, tá? Então você tem que saber que existe uma blindagem para o campo elétrico. É importante trabalhar isso, tá? A gente só fala em blindagem eletrostática depois de ter definido o campo elétrico, feito todo esse processo que foi mostrado aqui. Pois bem, existem algumas perguntas aqui que é interessante fazer para o aluno. Caso discamos para um telefone celular que se encontra dentro de uma caixa metálica, o telefone celular tocará ou não? E no caso, se fosse uma caixa de madeira, ele tocaria ou não? E a terceira pergunta, como podemos verificar a presença de campo elétrico num ponto do espaço? Primeiro, essas duas primeiras indagações aqui sobre a questão do celular, né, tocar ou não, foi uma pequena adaptação, uma grande adaptação que eu fiz das questões, de uma questão do Enem. Gente, se você tem uma caixa metálica fechada e um telefone celular dentro, não há como esse telefone tocar. Porque justamente por causa da blindagem eletrostática, né, da gaiola de Faraday. Não há campo elétrico no interior de um condutor. A caixa estando toda fechada, estando de metal, não tem como. Porque a gente sabe que o celular é uma onda, o sinal do celular é uma onda eletromagnética que depende de campos elétricos e campos magnéticos. No interior não tem campo elétrico. Então esse telefone não tocaria. Já na caixa de madeira ele pode tocar. Tá? Se eu quero saber que tem presença de campo elétrico num ponto do espaço, eu jogo uma carga de prova. Tá? Certo? Até com um pêndulo você pode detectar a presença de campo elétrico no espaço. Aqui tem alguns exercícios, tá? Deixa eu ver aqui se tem algum exercício interessante para a gente. Opa! As questões aqui, aplicações de fórmula, né? Por exemplo, vamos ver essa primeira questão aqui. Ó. Em um ponto P de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção horizontal. Tudo bem. Sentido da esquerda para a direita, intensidade 4 vezes 10 a quinta Newton Coulomb. Determine a direção, sentido e intensidade da força elétrica que age numa carga elétrica pontiforme de Q mais 3 microcoulombs colocado no ponto P. Primeiro, se eu quero calcular o módulo da força elétrica, eu vou usar a formulinha F igual a Q vezes E, força que entrar. A carga é 3 microcoulombs. Aí o aluno teme não colocar o 10 a menos 6, né? Não sabe o que significa microcoulombs, né? Então, não sabe qual é o conceito que está por trás, né, dessa letrinha grega mi, né? Mi, né? Que é 10 a menos 6, que é um prefixo. Eu sei que o campo elétrico está aqui, ó, 4 vezes 10 a quinta. Pois bem, essa é uma questão, tá, por aplicação de fórmula, mas dependendo do contexto, ela pode até ser considerada um problema, né, dependendo do alunato que a gente tenha, né. Isso aqui pode ser um bom desafio para o aluno, né, vai depender do grau de conhecimento dele. Então, pode ser que seja um problema. Para a gente é uma questão, né, que é professor, mas para o aluno pode ser que seja um problema. Quando eu multiplico 3 por 4 dá 12. Ó. Aí aquela velha história, né, aquele conhecimento anterior que o aluno deve ter, né, de potências de base 10. Repete a base 10 e soma. Menos 6 com 5 é menos 1. Beleza. Esse 12 aqui, eu puxo o algarismo, né, para colocar em notação científica. Isso aqui eu não vou mostrar como é que faz a notação científica, tá? Vou só adiantar. É bom que comente rapidamente para o aluno que aqui tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, tá? E aqui uma potência de base 10. Se eu somar menos 1 com mais 1 dá 0, e qualquer número elevado a 0 é 1,
1,2 vezes 1 é o próprio 1,2, que no caso é 1,2 newton, é o módulo da força elétrica. A direção é a mesma horizontal, e como eu tenho uma carga positiva, é o mesmo sentido do campo elétrico, que no caso é da esquerda para a direita. Tá? Então, se eu fosse caracterizar esse vetor campo elétrico, né, eu diria que o módulo é 1,2 newton, a direção horizontal e o sentido da esquerda para a direita. A 2. Sobre uma carga elétrica de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, colocada em certo ponto do espaço, haja uma força de intensidade 0,80 newtons. Despreza as ações gravitacionais. A intensidade do campo elétrico nesse ponto então a questão do campo elétrico, tá? Campo elétrico, tá bom? Definição, é força elétrica por carga, tá? Às vezes até é bom você anotar para o aluno que campo elétrico é força por carga, né? Ou é F sub Q, é fraqueza, né? Você fazer uma... Porque a questão da representação simbólica é mostrada na teoria de Vernoux, né? Faz parte de você elaborar conceitos, né? Você saber o que representa E, F, Q. Então, você pode fazer uma associação com a fórmula, com o nome, é fraqueza, né? Com a frase. Justamente para você atribuir significado a essa fórmula, né? Você saber o conceito da fórmula, tá? Então, você usa mesmo um ensino memorístico no início, mas que pode levar a uma aprendizagem significativa também, não só aprendizagem mecânica, né? O ensino memorístico ele não é só mecânico, não, ele é significativo também. Pode levar a uma aprendizagem significativa, como defende o Ausubel. Mas, de início, o ensino memorístico, tá? Ele também é necessário, tá? Isso didaticamente é perfeito, não tem problema não. Então, tem uma força aqui que é 0,8 newtons e tá aqui a carga. 2 vezes 10 a menos 6. Se eu dividir 0,8 por 2, dá 0,4. Esse 10 a menos 6 sobe 10 a sexta. Então, vou colocar esse número aqui em notação científica, eu vou avançar a vírgula uma casa, tá? Vai ficar 4. Você vai ter 10 a sexta, e no caso, como eu avancei a vírgula uma casa, eu compenso com menos 1, né? Então fica 4 vezes 10 a quinta Newton Coulomb, tá? Que é o item E, né? Ele só quer, no caso, a intensidade do campo elétrico. Outra questão aqui, ó. O módulo do vetor campo elétrico produzido por uma carga elétrica Q em um ponto P é igual a E. Dobrando-se a distância entre a carga e o ponto P por meio de afastamento, e dobrando-se também o valor da carga, o módulo do vetor campo elétrico nesse ponto muda para. Então, aqui é uma questão bem interessante, porque ao mesmo tempo que se duplica a carga, se duplica a distância. Aí o aluno pode pegar a forma, poxa, dupliquei a carga e a distância, então o campo não muda. Mas é que tá. O aluno tem que entender que assim como a força elétrica varia com o quadrado da distância, o campo elétrico, que é o responsável pela força elétrica, também varia com o quadrado da distância. O aluno pode fazer uma reconciliação integrativa. Poxa, força elétrica depende do quadrado da distância, mas a força elétrica é provocada pelo campo elétrico. Então, o campo elétrico também deve variar com o quadrado da distância, né? Então, quando eu levo 2 ao quadrado dá 4, a carga duplica. Então, simplificando 2 com 4, eu vou ter que o campo elétrico cai pela metade, ou seja, é E sobre 2. Tá? Deixa eu ver aqui mais uma questãozinha. Pronto. Eu tenho o seguinte: uma carga elétrica de 8 microcoulombs encontra-se no vácuo no campo elétrico de outra carga eletricamente que a influencia com uma força de 12 vezes 10 a menos 3 newton. Qual o módulo desse campo elétrico? Aí é dado o valor do prefixo mi, que é 10 a menos 6, tá? Pois bem, aqui eu vou analisar a questão. Eu tenho 12 vezes 10 a menos 3 newton, que é a força, tem uma carga, e ele quer o módulo do campo elétrico, né? Lembrando que é igual a F sobre Q, e é fazendo exercício mesmo, né? Fazendo vários exercícios, até que aquilo se torne significativo. Você começa com os subsunsores, como eu falei já várias e várias vezes, né? Treinando mesmo, né? Não é nada, não é que seja behaviorista, né? Mas a questão de você usar a memorização para também ter uma aprendizagem melhor, né? Que ele faça sentido, que dure. Então tem uma força aqui que é 2 vezes 10 a menos 3, a carga é 8 vezes 10 a menos 6, ó. 12 dividido por 8 é 1,5, ó. Esse 10 a menos 6 sobe 10 a sexta. Quando eu repito a base 10 e somo menos 3 com 6, dá 3, né? Então eu vou ter uma força, um campo de 1,5 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Tá?
Aqui as questões muito repetidas. Então, eu acho que a gente vai recapitular aqui, tá, o que nos interessa a respeito de campo elétrico, tá? Então, quando o professor chega para o aluno, né, ele vai seguindo essa ordem, essa organização sequencial, né, começando com processos de eletrização, né, depois partindo para a força elétrica para chegar em campo elétrico, o ensino se torna mais substancial para o aluno, tá? Então, assim, é importante que se trabalhe em questões, tá? Não correr com conteúdo. O Enem, ele costuma cobrar muito, são questões de eletrodinâmica, é tanto que eu já vi livros que ele começa com a parte eletrodinâmica. Mas, assim, lembrando, né, dos conceitos essenciais, você não pode deixar de dar um curso de eletricidade e na parte de eletrostática não vê lei de Coulomb. Não faz nem sentido, tá certo? Então, a questão de campo, né, campo elétrico, né, ele tem as suas similaridades com o campo gravitacional, mas tem as diferenças também, não é a mesma coisa de um campo gravitacional. Você tem que entender campo elétrico, não precisa estar com o aluno definindo, decorado, né, aquela definição enorme que está no livro, que não vai levar a lugar nenhum. Você tem que saber que campo elétrico, né, você tem que discutir com o aluno que o campo elétrico é o mediador da força elétrica. E essa definição é essencial. Se o aluno não souber definir que campo elétrico é força sob carga, né, e que força elétrica é K, Qzão, Qzinho sobre R2, ou seja, o produto das cargas, né, dividido pelo quadrado da distância, então, fatalmente, se você apresenta essa fórmula aqui, vai ficar muito difícil de ter uma aprendizagem que dure por mais tempo. Então, aqui a questão da unidade, né, que é o Newton por Coulomb, né, a questão do sentido desse campo elétrico, tá? Quando você tem uma carga de prova positiva, a força elétrica tem que estar no mesmo sentido do campo. E se a carga de prova é negativa, força elétrica e campo elétrico tem que estar em sentidos opostos. Tá? Essa questão de campos de afastamento e aproximação não tem jeito, realmente é lendo, é repetindo para o aluno entender, tá? E no caso, deixa eu ver se tem algo mais que possa se lembrar. Pronto. A questão da força elétrica, tá? Que é uma força que acelera cargas elétricas, né? F é igual a Q vezes E. Força é carga vezes o campo, tá? Aqui é a gaiola de Faraday, tá? Isso aqui é muito importante. É algo substancial para o aluno, é muito importante. Ou seja, a gaiola de Faraday, né? Ela mostra, né, que no interior de um condutor o campo elétrico é nulo. Você vê aqui com o rapaz aqui, né? Não, você vê com uma descarga grande, né, sobre a gaiola, né? Você tem um gerador, né? Não sei se é gerador de Van der Graaf isso aqui, mas ele não sofre choque justamente porque as cargas se distribuem pela superfície, ou seja, no interior de um condutor o campo elétrico é nulo, tá? E então essa parte de campo, tá? A gente termina por aqui, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver, tá certo? A parte de potencial elétrico. Então é isso, tá, gente? Um abraço.